Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada uma, nesse dia 13 de janeiro de 2025. Meu nome é Maria Alice, mas sou mais conhecida e chamada por Alice. Sou membro da Igreja Evangélica de Vila Yara e o nosso pastor presidente é o pastor Clóvis Delgado. Eu faço parte do grupo de intercessão que se reúne todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 22 horas, de forma online pelo Google Meet, para orarmos por diversas situações, incluindo igreja, família, Brasil, nações, enfermos, necessitados. E também nos reunimos todos os dias, ininterruptamente, às 6 horas da manhã, para fazermos a leitura da Bíblia. Também nos reunimos de forma online pelo Google Meet. No dia 6 de janeiro agora, nós iniciamos um propósito de oração que é 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Hoje, dia 13 de janeiro, é o 8º dia do clamor, representando o mês de agosto. E vou trazer uma meditação e clamar pelas famílias. O tema desse propósito está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabeis. Enquanto eu preparava e estudava para trazer essa meditação, eu achei interessante pontuar alguns itens que achei relevante para que nós pudéssemos fazer uma reflexão com clareza e com uma sensibilidade do real significado do papel da família. Um tema que eu achei interessante dentro do levantamento que eu fiz, do estudo que eu fiz, da leitura bíblica que eu fiz, foi a família, um projeto de Deus. E nesse tema tem um texto bíblico que está em Salmos, capítulo 127, versículo 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Na Bíblia, nós encontramos inúmeros versículos que refletem a importância da unidade familiar, do amor, do respeito mútuo e do papel fundamental dos pais na educação e na direção espiritual dos filhos. Então, como introdução ao tema, a essa meditação, a gente colocou que a família é o primeiro e mais importante núcleo da sociedade. Ela foi criada por Deus desde o início, quando ele uniu Adão e Eva no Jardim do Éden. Esta passagem, esta reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24. No entanto, nós vivemos em um tempo em que os valores familiares estão sendo desafiados e distorcidos. Como cristãos, nós precisamos lembrar que a família é um projeto de Deus e ele nos deixou orientações claras sobre como vivermos em harmonia dentro do lar. Então, um dos pontos colocados na minha reflexão e no meu estudo é a questão da origem da família. Então, que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, e o capítulo 2, versículo de 18 a 24. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e os abençoou para que fossem frutíferos. A união entre o homem e mulher foi planejada para ser um relacionamento de amor, parceria e propósito. Princípios-chave é respeito mútuo, unidade e compromisso. Então, nós já vemos, na palavra do Senhor, desde a criação do mundo, desde a origem da família, o trabalhar e o papel que o Senhor nos delegou a cada um. Então, outro item é o papel de cada membro na família, que a gente encontra claramente no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 22 a 33, e no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Qual que é o papel da esposa? O papel da esposa é respeitar o esposo e ser uma auxiliadora sábia. Isso que está lá em Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 31.
O papel do esposo é amar a esposa como Cristo amou a igreja, com sacrifício e dedicação. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, 25. Qual é o papel dos pais que a palavra de Deus nos ensina? É ensinar os filhos no caminho do Senhor e não provocá-los à ira. Essa passagem está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E o papel dos filhos? A Bíblia nos diz que é obedecer e honrar os pais, pois essa é a primeira promessa com bênção. Está lá em Efésios 6, versículos de 1 a 3. Então, nós vemos que a palavra do Senhor já traz, né, dentro dela, o papel que cada membro da família precisa exercer para que nós tenhamos famílias exatamente de acordo com a vontade e a criação do Pai. Um outro item que eu estava estudando é o fundamento de uma família forte, que a gente encontra lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, que diz que a família precisa ser edificada na fé e na palavra de Deus. É o significado, né, desse versículo. Cultive o hábito da oração, da leitura bíblica e do culto doméstico. Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse compromisso deve ser a base da vida familiar. E durante aqui a nossa meditação, eu vou trazer no final também, né, um pouco mais sobre esse versículo do livro de Josué. Um outro item apontado, né, que a gente estudando viu, é enfrentando desafios em família. Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, e em Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 22, diz que as famílias enfrentam conflitos, mas o perdão e a paciência são fundamentais. Pratique o amor que tudo suporta, tudo crê e tudo espera, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Busque sempre reconciliar e fortalecer os laços, mesmo em tempos difíceis. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Um outro item é a promessa de Deus para as famílias, que está lá em Salmos, capítulo 128, versículos de 1 a 4. Deus promete bênçãos àqueles que o temem e andam em seus caminhos. Uma família temente a Deus experimentará paz, prosperidade e alegria. A obediência a Deus gera frutos não apenas na vida dos pais, mas também na vida dos filhos e das gerações. Então, a gente vê, né, aqui nessa meditação aqui que eu trouxe, nesses itens para reflexão, que a palavra do Senhor, ela nos traz desde o primeiro livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, né, Apocalipse. Nós temos ensinamento de como construir e mantermos uma família segundo a vontade e o coração de Deus. A família, ela é um presente e uma responsabilidade que Deus nos confiou. Devemos zelar por ela com amor, com sabedoria e oração, lembrando que Cristo é o alicerce que sustenta nossas casas. Ao edificar nossas famílias sobre a rocha que é Jesus, experimentaremos a plenitude do propósito divino para nossos lares. Hoje, Deus chama a mim e a você para renovar o compromisso com nossas famílias. Seja você um marido, uma esposa, um pai, uma mãe ou um filho, peça a Deus que transforme seu lar em um lugar de amor, a presença divina. O que hoje nós somos chamados a fazermos este clamor, porque nós temos vivido tempos, né, como a gente comentou aqui no início, um tempo de muitas dificuldades, de muito desamor, de muitos conflitos, de muitas brigas, de muita desunião, de muitos lares sendo desfeitos, de muitos dissabores entre as famílias, entre os casais. As pessoas hoje mais não trazem aquele amor, que é o amor que Cristo derramou sobre nossas vidas, que é o amor que Cristo entregou, né, e nos mostrou quando Ele morreu na cruz por cada um de nós, e o amor de Deus para conosco, porque Deus, Ele é amor, e esse amor que o Senhor tem
para derramar, e que já derramou em alguns corações. Nós precisamos abrir esses corações, os nossos corações, para que nós possamos receber o amor de Deus sobre as nossas vidas, para nós podermos construir lares, famílias e filhos que tenham saúde espiritual em primeiro lugar, saúde mental, que eles possam crescer em espírito e em verdade, que eles possam crescer nos caminhos do Senhor, conforme a palavra do Senhor nos diz, que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. A palavra do Senhor nos traz em toda os seus livros, nos traz ensinamento. Se nós temos dificuldade para educar os nossos filhos, para manter os nossos relacionamentos, o nosso casamento, as nossas famílias, nós temos tudo lá na Bíblia, irmãos. Então, em nome de Jesus, que se você está passando por alguma situação difícil no seu lar, por alguma desavença, por alguma dificuldade, por separações, por discussões, por desentendimento, que você possa pegar a palavra do Senhor, ir ao teu quarto, se ajoelhar, orar, clamar, entregar essa situação nas mãos do Senhor, porque Ele vai entrar com providência. No livro de Colossenses, por exemplo, no capítulo 3, no versículo de 18 a 21, tem instruções matrimoniais e familiares que diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vossos filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E também, irmãos, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: a importância de educar os filhos é o tema desse subtítulo aqui do capítulo, que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Uma outra passagem no livro do Senhor, né, na palavra do Senhor, que nos ensina a como fazermos nos momentos de dificuldade, quando encontramos os nossos lares, está ali no livro de Josué, como nós vimos aqui no início, né, quando a gente citou no capítulo, no livro de Josué 24, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, clama aí no teu lar, aí na tua casa, onde você estiver nesse momento, ou quando você estiver no momento, mas que você possa estar em intimidade com o Pai, que você possa clamar pela tua família, que você possa pedir a Deus para que o Senhor possa entrar com a providência, né, no teu lar, porque como disse aqui, né, no versículo, que é o norteador desse nosso propósito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então, em nome de Jesus, que você possa, neste dia, renovar a aliança com Deus pela sua casa e pela sua família. A palavra de Deus também nos diz assim, né, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo.
Então, esta passagem nos lembra da importância de cuidar de nossa família com amor, com paciência e responsabilidade, demonstrando a fé através de nossas ações diárias. Então, minha irmã e meu irmão, se você está ouvindo esse áudio neste momento, né, você está sendo chamado por Deus para renovar a aliança com Ele, pela sua casa e pela sua família. Então, entrega todas as dificuldades que você tem, entregue nas mãos do Senhor, clama por Ele, que Ele vai te responder, porque assim Ele nos garante na sua palavra. Então, neste momento, nós vamos orar agora pela nossa família. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom precioso da família. Peço que o Senhor abençoe cada membro da minha casa, protegendo-os de todo mal, fortalecendo os laços entre nós e guiando nossos passos conforme a tua vontade. Ajuda-nos a sermos pacientes, compreensivos e sempre prontos a oferecer apoio uns aos outros. Que a paz e a alegria do teu Espírito Santo estejam presentes em nosso lar todos os dias. Pai Celestial, colocamos também diante de Ti todas as famílias do mundo, Pai querido. Todas as famílias do mundo, Paizinho. Pedimos que Tu sejas a base e o alicerce de cada lar, trazendo amor, trazendo paz e trazendo união. Abençoa os pais para que sejam exemplos de sabedoria e bondade, Pai. Os filhos para que cresçam com saúde, valores firmes e o amor no coração. E todos os membros para que vivam em harmonia e respeito. Senhor, fortalece os laços familiares, cura feridas emocionais e afasta toda desavença ou divisão, Pai. Que em cada casa tua luz brilhe, trazendo proteção, provisão e esperança. Concede sabedoria às famílias para enfrentarem juntos os desafios da vida, paciência para lidar com as diferenças e que elas sejam reflexo do teu amor e da tua graça. Nós te agradecemos por sermos chamados e chamadas para servir em comunhão e por tua presença constante em nossos lares. Te pedimos que abençoes o nosso lar com amor, com paz e com união. Que a tua presença esteja sempre em nosso meio, iluminando nossos caminhos. Ajuda-nos, Pai, a cultivar o respeito, o perdão e a compreensão. Que sejamos sempre gratos pelo amor que nos une e capazes de transmitir este amor aos que nos cercam, Pai querido. Protege cada membro da nossa família, Senhor, e guia-nos para que possamos ser instrumentos da tua luz no mundo. Que a nossa casa seja um reflexo da tua bondade e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.